standing up. I am desperate to see you again, to see you again. I'm running into your arms of grace, with no reason to hide away. It's not the first time I've been in this place. I'm coming home again. I'm welcomed home again. How great the cost that paid my journey back. You gave your only son and carried me home. I am chosen. How else could I respond? I've been captured by your unfailing love. Your unfailing love never gives up on me. I'm running into your arms of grace, with no reason to hide away. It's not the first time I've been in this place. I'm coming home again. I'm welcomed Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão online. Gostaria de passar agora para vocês, então, a programação dessa semana. Lembrando que toda a nossa programação é feita pelo aplicativo Zoom. Vamos começar, então, pela segunda-feira. Segunda, nós temos o nosso culto de mulheres às 7 horas. Sendo esse o último do ano, voltaremos em janeiro com a nossa programação normal. Na terça-feira, temos reunião dos homens às 7h30. Na quarta, temos o estudo bíblico às 7h30. Na sexta-feira, sendo a última do mês, nós temos a nossa reunião de oração todos juntos às 8 horas, português e inglês. No domingo, nossa programação é normal. Às 11 horas, nosso culto online em inglês. À noite, às 6h30, também em português. E, se Deus quiser e permitir, será o nosso último culto online, voltando então normalmente a nos reunirmos na igreja. E nós queremos felicitar todos os aniversariantes dessa semana, todos aqueles que completam mais um ano de vida. No nome da igreja, nós gostaríamos de orar por vocês. Orar por cada um daqueles que estão completando mais um ano na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de orar tanto para a semana que vai iniciar para todos vocês, quanto pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor. O seu nome é santo e santo, santo. Queremos, em nome de Jesus, colocar cada um daqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo nessa noite. Todos aqueles que estão completando mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor continue os encorajando, continue transformando eles pelo poder do Teu Evangelho. Continue cuidando de cada um daqueles que estão, ó Deus, com suas lutas diárias. Mas nós sabemos que cremos em um Deus Trino, que pode todas as coisas nas nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado por cada vida que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, que tem crescido com nós em graça e sabedoria. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa semana. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Sempre mais e mais quero louvar-te.
se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, e minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia,
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrado estou. Quebrantado por seu amor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos que nos ouvem nesta transmissão. Antes de eu ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, eu gostaria de pedir intercessão e estar intercedendo pela vida do meu cunhado, pelo Adilson, que está hospitalizado. Ele está hospitalizado já há alguns dias, porque ele teve uma complicação por causa de uma aplicação da insulina, e teve algumas complicações e ele precisou ser internado. Ele estava sendo cuidado pelos médicos e nessa sexta-feira ele iria fazer uma cirurgia, e então ele foi diagnosticado
com o Covid-19, então eles não fizeram a cirurgia e passaram para o procedimento do cuidado por conta da respiração, que ele estava com dificuldade de respirar, e nessa sexta-feira ele foi entubado para ter o auxílio do respirador, por conta da dificuldade de respirar. No entanto, eu quero clamar, pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque ele está, conforme eu falei com a minha irmã, nessa sexta-feira, ele está com água nos pulmões, e os médicos iriam fazer todo o procedimento necessário para começar o tratamento para combater esse problema. Então eu quero fazer essa intercessão, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o auxílio de Deus, que Deus possa conduzir os médicos, Deus possa conduzir as mãos que vão cuidar dele, que Deus possa ter a sua misericórdia, a sua bondade sobre ele, que acima de tudo a vontade do Senhor se cumpra na vida do Adilson, na vida da minha irmã, das minhas sobrinhas, que Deus tenha misericórdia. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa realizar a Tua obra de forma plena, que o Senhor possa glorificar o Teu nome, Senhor, que a Sua vontade seja feita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece a minha irmã, dê a ela, Senhor, graça, dê a ela a Sua misericórdia, Senhor, que ela possa entender, ó Pai, que ela depende do Senhor, que ela possa se humilhar diante do Senhor, se voltar para o Senhor, crendo que o Senhor é o Deus de milagres, crendo que o Senhor é o Deus que cuida, crendo que o Senhor é o Deus que abençoa, crendo que o Senhor é o Deus que derrama sua bondade sobre aqueles que Tu quer, sobre aqueles que o Senhor chamou, ó Pai. Abençoe eles, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê a sua graça sobre a vida dos médicos que vão cuidá-lo, que ele possa, Senhor, ser restaurado segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós oramos, ó Senhor, crendo na Tua misericórdia, crendo na Tua bondade, crendo no Teu leal e eterno amor, ó Pai. Senhor, que esta obra possa glorificar o Teu nome. Senhor, em todas as circunstâncias, que o Teu nome possa ser exaltado, que o Teu nome possa ser engrandecido, Senhor, na vida deles, na família da minha irmã, que eles, acima de tudo, reconheçam, que eles se humilhem diante de Ti e reconheçam que tudo está nas Tuas mãos. Que o homem sem Deus, ele é absolutamente como nada, ele é como uma sombra que desaparece ao ar. Mas quando estamos em Deus, nós temos as nossas forças revigoradas, nós temos a esperança, nós temos o cuidado do Senhor por nós. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória, Pai. Amém. Meus irmãos, como eu disse, então vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18, que é um texto bem conhecido, é o texto da figueira sem fruto, que possamos acompanhar a leitura deste texto, para que logo mais possamos então acompanhar a exposição do texto, que será realizada pelo pastor Leandro, que possamos aprender, que possamos ser instruídos segundo a Sua vontade, segundo o querer de Deus. Diz assim o texto: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Meus irmãos, que possamos voltarmos para Deus, que possamos ter esta fé, ter esta firmeza que a palavra de Deus acabou de nos dizer, que possamos ficar atentos ao que seremos ensinados agora, que possamos ficar atentos na palavra de Deus que será ministrada pelo servo do Senhor, pelo pastor Leandro, e que possamos ter a mesma atitude que Lutero teve quando ele disse: que a minha mente e o meu coração estejam cativos à palavra de Deus, que possamos ter mente e coração cativos à palavra de Deus, que possamos ser transformados por esta palavra, transformados
pela glória de Deus, pelo poder de Deus em nossas vidas. Assim nós agradecemos e que vocês possam se deleitar na exposição da palavra. Olá, boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Obrigado, Pastor Kleber, pela leitura bíblica. E, mais uma vez, a nossa oração, assim como o Pastor Kleber fez, é que a palavra do Senhor possa falar conosco mais uma vez essa noite. Ok? Então, eu gostaria de, na verdade, antes de começar a falar sobre a passagem que nós lemos, propriamente dita, eu gostaria de remetê-los há 3 semanas atrás, quando nós tivemos o nosso último culto aqui na igreja, presencial, nosso último culto presencial aqui na igreja. Naquele momento, naquele dia, eu compartilhei com vocês acerca da parábola do semeador. E eu falei sobre as 4 reações que temos quando ouvimos a palavra do Senhor, ok? A primeira delas é a reação do coração endurecido, que é aquele coração que ouve a palavra, mas não compreende a palavra. A segunda delas, depois disso, vimos acerca do coração superficial, que é aquele que não tem raiz, aquele coração que não tem raiz em si mesmo, que ouve a palavra, mas essa palavra não penetra, não vai até o fundo para que realmente ela firme raiz. Depois falamos ainda acerca do coração que está ocupado demais, que é aquele coração que está ocupado com tudo, menos com o que realmente importa, que é com as coisas de Deus, com a palavra de Deus e com a sua família. Pensa em tudo, menos no que realmente importa. Por último, nós vimos também acerca de um coração frutífero, que é aquele coração que ouve a palavra, aguarda em seu coração realmente e pratica a palavra. E não só pratica, mas também gera frutos dessa palavra, dessa vida de acordo com a palavra. Ok? Hoje então eu gostaria de continuar falando sobre essas coisas, continuar falando sobre frutos, sobre dar bons frutos, ok? Mais uma vez, observando no Evangelho segundo Mateus, que o pastor Kleber acabou de ler para a gente, Mateus 21, de 18 a 22, observando a importância de termos uma vida que realmente agrada o nosso Senhor. Então, o título para a nossa mensagem de hoje é Vidas Frutíferas. Precisamos estar atentos a isso, ok? Para contextualizar o que está acontecendo aqui, eu gostaria de falar que antes disso, antes do Senhor Jesus amaldiçoar a figueira e essa figueira secar, nós vimos que antes disso, ele, no capítulo 18 de Mateus, dos versos 12 e 17, nós aprendemos que Jesus ele purifica o templo. Então ele vai, purifica o templo e depois é registrado essa passagem da figueira seca. Ok? Como é que ele purificou o templo? Expulsando os mercadores e os cambistas. Ok? Essas duas passagens, na verdade, em particular, elas foram simbólicas, ou foram atos simbólicos apresentados pelo Senhor Jesus para denunciar a condição espiritual do povo de Israel naquela época. Ok? Então foram atos simbólicos que o Senhor Jesus usou para denunciar a situação espiritual. Por quê? Porque nós sabemos hoje, no Novo Testamento, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ok? Então o Senhor Jesus, purificando o templo, ele estava de certa forma purificando a fé daquelas pessoas. Eles estavam falando, olha, essas coisas que você tem feito, essas coisas que vocês têm acreditado, essas coisas erradas que vocês têm trazido para dentro do templo, são erradas. E da mesma forma, quando o Senhor Jesus ele fala que a figueira não dá fruto, que ele amaldiçoou a figueira porque ela não dá fruto, ele está trazendo também a nossa vida espiritual, a nossa lembrança ou a nossa realidade na nossa vida espiritual, dizendo que se você não der frutos verdadeiros de uma conversão,
você não vai prestar para nada a não ser lançado ao fogo, assim como aconteceu com a figueira, desculpa. Então, nós vemos que o povo estava internamente corrupto, ou seja, o templo, e nós vemos também que esse povo não dava frutos, aqui simbolizado pela árvore. Existia ali então uma vida falsa e cheia de mentiras, uma propaganda enganosa, se é que podemos dizer assim, ok? A maldição da figueira, ela faz parte da lista de muitos milagres realizados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, ok? E este é o único, na verdade, que tem a conotação negativa, porque nós vemos nos outros milagres Jesus dando vista a quem era cego, fazendo ouvir aquele que era surdo, ou fazendo andar aquele que era aleijado, trazendo dos mortos, devolvendo a vida àquele que estava morto. Mas nesse caso não, nesse caso esse milagre tem uma conotação negativa, porque ele amaldiçoou a figueira e ela imediatamente secou, ok? Ou seja, assim como lá e então, será que nossos cultos hoje, ou os nossos templos não estão cheios também de rituais, de cerimonialismo, de legalismo, de propaganda enganosa, mas totalmente sem vida? Será que nossas vidas não têm sido assim? Nós temos levado vida desse jeito, legalistas, cerimonialistas, cheio de pompa, cheio de folhas, como estava aquela figueira, mas na verdade não tem dado fruto nenhum. Vamos então no texto, nós vimos então no texto que depois de purificar o templo, o Senhor vai para Betânia passar a noite. De manhã, quando voltava para Jerusalém, ele teve fome, diz o texto, que o Senhor Jesus teve fome e viu a figueira cheia de galhos e folhas, mas não encontrou nenhum fruto. Marcos 11:13 nos conta essa mesma passagem e nos diz ainda que não era época de figos. Você não acha estranho o Senhor Jesus ter ido procurar figo numa figueira, sendo que não era época para figos? Seria estranho, mas na verdade o que nós sabemos é que não era época de figos, porém a figueira estava cheia de folhas. E nós também sabemos que a figueira em especial é uma árvore que primeiro ela dá os frutos, depois ela dá as folhas. Ou seja, se a árvore estava cheia de folhas, era porque necessariamente essa árvore devia estar cheia de frutos. Por isso o Senhor Jesus foi procurar frutos ali. Então, nós vemos que não existe aqui, não houve um erro do Senhor Jesus, ou não houve uma estratégia do Senhor Jesus. O fato é que a Bíblia relata que ele estava com fome e foi procurar figo na figueira, porque ele viu as folhas, ele viu a árvore cheia de folhas, e ele falou, olha, aqui tem frutos. E quando ele chegou ali, não havia fruto algum. Então o Senhor amaldiçoou aquela figueira, e essa figueira secou, e para mais nada serviu. Então eu gostaria de convidá-las, de acordo com esse contexto que nós acabamos de ver juntos aqui, eu gostaria de convidá-las para nós analisarmos ou aprendermos algumas lições importantes aqui com esse texto, ok? Primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos vivido, talvez, muitos de nós temos vivido talvez uma vida de fake news, como tá muito no momento, né? Tá na moda falar essa frase, fake news, ok? Fake news nada mais é do que notícia falsa, ok? Então lembre-se, a figueira estava espalhando por aquela região fake news. Por quê? Porque ela, segundo o entendimento, como eu disse agora há pouco, é que antes das folhas, os frutos precisariam estar lá. Então ela estava cheia de pompa, estava cheia de folha, estava bonita, mas na verdade não tinha fruto nenhum. Assim como aquela figueira, nós temos pessoas que vivem exatamente dessa maneira. E o meu encorajamento para você e para mim também essa noite é para que nós possamos fazer uma autoanálise, meus amigos. Será que nós temos vivido, uma vida de fake news, uma vida de mentira?
Existem pessoas que são extremamente bem relacionados, são inteligentes, são convincentes em suas palavras, são pomposos, mas são absolutamente infrutíferos, assim como essa figueira. Então eu preciso me autoanalisar nessa noite, e eu convido você a fazer a mesma coisa, se não é assim que nós temos vivido. Nós falamos bonito, nos vestimos bem, vamos à igreja, fazemos até as coisas de Deus, mas na verdade a nossa vida não tem dado fruto algum. Essas pessoas parecem ser melhores que as outras, mais espirituais, mais ousadas, assim como o apóstolo Pedro, por exemplo, quando o Senhor Jesus prediz que ele iria ser morto, Pedro diz o que para o Senhor Jesus? Senhor, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou. Na verdade, eu dou a vida se for preciso. E nós sabemos, com os relatos bíblicos, que na verdade não foi isso que aconteceu. Pedro depois precisou ser restaurado por causa desse erro que ele cometeu. Porque ele se julgava mais espiritual ou mais forte do que todos que estavam ali, e a verdade não era essa. Na verdade, ele foi um dos mais fracos. Foi exatamente aquele que negou o Senhor Jesus. Ou seja, parece que Pedro, antes de ser verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus, ele vivia uma vida de aparências, assim como muitos vivem ao nosso redor. Essas pessoas até atraem a atenção de outras por essa falsa espiritualidade, mas assim como a figueira, que de longe elas chamam a atenção, a hora que essas pessoas se aprofundam, se aproximam, elas enxergam, elas conseguem ver que na verdade não existe fruto algum. Será que nós temos sido esse tipo de pessoas? Será que nós temos sido esse tipo de crente? Por isso, irmãos, eu disse desde o início, existe aqui uma necessidade de uma autoavaliação. O que as pessoas estão enxergando de verdade quando olham para mim e para você? Elas enxergam o que eu verdadeiramente sou? Elas enxergam o que verdadeiramente você é? Ou elas enxergam apenas o que nós queremos que elas vejam? Essa é a pergunta. Será que nós estamos sendo genuínos na nossa fé? Será que nós estamos dando frutos verdadeiros de arrependimento, genuínos nas nossas vidas? Ou as pessoas estão vendo apenas aquilo que nós queremos que elas vejam? Quando nós desconfiamos de uma fake news, de uma notícia falsa, o que você faz? O que eu faço? Quando eu vejo uma notícia e eu acho que essa notícia não está lá muito verdadeira, eu vou atrás. Você vai na internet, começa a procurar aqui os fatos verdadeiros e tudo mais. É assim que nós fazemos. É assim que nós devemos fazer também na nossa vida espiritual. E é assim que as pessoas fazem quando elas veem isso em mim e em você. Será que essa pessoa está sendo realmente genuína? Será que essa crente está sendo realmente genuína? Será que essa fé é realmente genuína? Então nós precisamos acabar de uma vez com a mentira, com a propaganda falsa, com a fake news nas nossas vidas e vivermos uma vida realmente que agrada o Senhor Jesus. O próximo passo que nós precisamos dar, que na verdade não é um próximo, quer dizer, é um próximo, mas está muito ligado ao primeiro, é o olhar para dentro. Notem que quando Jesus se aproxima dessa figueira, ele está à procura de quê? O que o Senhor Jesus está procurando quando ele se aproxima da figueira? Frutos. Ele está procurando frutos. Exatamente é isso que ele procura em nós. É exatamente isso que ele procura no nosso íntimo. Verdadeiros frutos de arrependimento. Ele quer verdade, relacionamento íntimo, testemunho verdadeiro. É isso que ele procura em nós, é isso que ele quer de nós. De nada adianta permanecermos como essa figueira, por fora todo pomposo, metido a espirituais, metidos falando bonito, cantando bonito, trabalhando na igreja, fazendo coisas, mas na verdade não geramos fruto algum. De nada adianta isso. Podemos enganar as pessoas, irmãos, é fácil enganar as pessoas ao nosso redor, porém, dura coisa é cair na mão do Altíssimo.
ou nas mãos do Altíssimo. A quem nós temos enganado, afinal? A quem nós tentamos enganar, afinal? Ele, o Altíssimo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele sabe quando estamos fingindo, Ele sabe quando estamos falando a verdade ou não, Ele sabe quando estamos sendo cínicos, Ele sabe quando estamos falando apenas o que os outros querem ouvir, Ele sabe quando amamos verdadeiramente e quando vivemos dignamente ou não. Ele é que sabe todas as coisas. Será que nós já pedimos verdadeiramente ao Senhor, como fez o salmista? Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração e vê se tem algo que não te agrada e tira de mim. Será que nós já fizemos essa oração verdadeiramente? Nós podemos esconder os nossos pecados de estimação, meus amigos, dos outros, mas do Senhor nada está encoberto. Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que fazemos, Ele sabe tudo o que pensamos, Ele sabe inclusive as palavras que vão ser proferidas na minha boca antes mesmo de eu dizê-las. Esse é o Deus que nós servimos. Então, o chamado aqui, esse texto que nós acabamos de ler, nos chama a uma verdadeira autoanálise, a um verdadeiro arrependimento. Nós precisamos voltar a esse tempo, se é que já existiu, que nós verdadeiramente vivíamos para a glória de Deus, que nós dávamos bons frutos. Isso eu estou dizendo se porventura alguém aí está se identificando. Nós precisamos nos identificar, em algum momento dessa passagem nós precisamos nos identificar, porque ninguém aqui é santo o suficiente, ninguém aqui é perfeito o suficiente que não deva olhar para dentro e pedir para que o Senhor mude algo em nossas vidas. O mais importante, irmãos, é que Jesus tem todo o direito de procurar e encontrar frutos em nós. Vocês sabiam disso? Ele tem o direito de encontrar frutos em nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós fomos enxertados nele, a videira verdadeira, e nós somos ramos dessa videira. Então Ele tem mais que motivos, mais que direitos para procurar e encontrar em nós frutos verdadeiros. Se nós estamos nele, nós devemos gerar frutos, e bons frutos, diz a palavra. Então, não podemos não gerar esses frutos se estivermos realmente enxertados nele. Vocês concordam comigo? É impossível. Se nós dizemos que somos verdadeiramente salvos pelo Senhor Jesus, enxertados na videira, que nós somos filhos de Deus, somos adotados à família de Deus, como não gerarmos bons frutos? Como diz em Efésios 1, 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, uma vez que ouvimos e cremos no Evangelho que nos foi apresentado. Como então não gerarmos frutos? Irmãos, eu quero te encorajar essa noite. Amigos, vocês que estão ouvindo, eu quero te encorajar essa noite para que você faça assim como eu tenho feito durante toda essa semana, quando eu estava estudando para preparar essa mensagem. Olhe para dentro, olhe para dentro, e quando você olhar para dentro e começar a identificar coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser transformadas, você olhe para o alto e peça ajuda, porque a ajuda vem do alto. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos transformar. Você e eu contamos com a palavra de Deus para nos exortar. Nós também contamos com o Espírito Santo de Deus para nos consolar e também para nos mostrar quando estamos errados.
E contamos ainda com a presença do Senhor Jesus. E ainda mais, com a sua ordenança de ir e dar bons frutos. Se não fazemos isso, irmãos, se não estamos gerando bons frutos, algo está muito errado na nossa vida cristã. Nós precisamos pensar de novo, precisamos recomeçar. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção aqui para esse texto que nós lemos é: qual é o final que nós teremos? Qual será o nosso final? Quando Jesus não encontrou fruto na figueira, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Notem uma coisa interessante. Jesus não fez nada com a figueira. Jesus não fez nada com a figueira. Ele só a deixou como ela estava. Ele só disse: nunca mais haja fruto de ti. Ele só deixou como estava, sem frutos. Sem frutos. E o que aconteceu? Ela secou e morreu. Essa é uma questão que nós precisamos entender. A intenção de Jesus é transformar, se é que nós possamos dizer assim, né? A intenção de Jesus, mas a intenção é sim de transformar nossas vidas para que possamos não mais sermos os mesmos. O grande perigo é se ele apenas nos conceder o que muitas vezes nós queremos. Esse é um perigo. É por isso que nós ouvimos muitos pastores sérios dizendo: olha, nós não podemos pedir para que o Senhor Jesus dê o que nós queremos. Nós não podemos falar para as pessoas: olha, siga o seu coração, porque isso está errado. Isso está errado, o que nós queremos não é bom. O nosso coração é enganoso. Só o Senhor é que na verdade pode nos dar o que realmente Ele tem para nós, que é o de melhor. Ok? O grande perigo é de nós nos voltarmos para o Senhor Jesus e o Senhor, vamos supor então que o Senhor Jesus voltasse hoje e o Senhor Jesus virasse para mim e para você e dissesse: só fique como você está. Como Ele nos encontraria hoje? Vamos ser honestos. Como Ele nos encontraria hoje se Ele virasse para nós e dissesse: fique como você está? Irmãos, para que ir para a igreja? Para que fazer jejum? Participar de campanha de oração? Ajoelhar? Chorar? Cantar louvores a Deus? Se nós não temos intenção nenhuma de mudar. Para quê? Estamos perdendo o nosso tempo. E ainda gastando o tempo dos outros. Uma vez que eu não tenho intenção nenhuma de mudar, para que fazer essas coisas? O Senhor, é verdade, é Ele que me transforma, mas eu preciso estar aberto a isso. Eu preciso estar aberto a essas transformações, porque senão eu viro um fariseu, um hipócrita. Eu preciso buscar mudança diária na minha vida, para que minha vida possa gerar bons frutos. Se Jesus voltasse hoje, repito a pergunta, e dissesse para você: fique como você está. Como estaria você? Como estaria eu hoje? Será que a nossa vida tem dado fruto? Bons frutos? Ou será que o Senhor Jesus iria apenas deixar que nós seguíssemos o curso do qual nós temos vivido, e esse curso nos levaria ou nos levará à perdição, à condenação eterna? Só vamos servir para nada a não ser jogado ao fogo. Como está a nossa vida? Como nós temos levado a nossa vida? Mas depois de dizer tudo isso, eu quero também te encorajar, assim como eu
fui encorajado pelo Espírito Santo durante essa semana. Que se isso realmente tem feito parte das nossas vidas, se muitas vezes nós não falamos o que devemos, não fazemos o que devemos, não pregamos quando devemos, não ensinamos, não vivemos, se isso tem acontecido nas nossas vidas, eu quero te encorajar agora a se arrepender, a se prostrar diante de Deus, que é um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, se arrepender mais uma vez e pedir: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Senhor, eu não tenho dado frutos, mas eu quero que o Senhor me ajude a dar bons frutos em nome de Jesus. Senhor, eu não consigo sozinho, por favor, me ajude a ser transformado. Eu me arrependo disso tudo que eu tenho vivido. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, me ajude a voltar os olhos para o Senhor e viver para a tua honra e glória, Senhor. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Sabe qual vai ser o resultado se você fizer isso? Frutos começarão a surgir. Porque esses frutos não dependem de você, dependem do Senhor atuando em você e através de você. Por isso que eu disse que nós precisamos estar abertos para que o Senhor haja em nossas vidas. As máscaras vão começar a cair, irmãos, e não há nada mais dolorido do que quando as máscaras começam a cair, porque aí as pessoas começam a nos enxergar como realmente nós somos, e dói, machuca, é desconfortável, mas o resultado desse tratamento não é outro senão viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, sem mentira, sem enganação, sem pompa, mas viver verdadeiramente para Cristo. O Senhor então será verdadeiramente glorificado nas nossas vidas. Então eu te convido essa noite a fazer essa reflexão, lembrar que talvez nós temos vivido uma vida falsa, uma vida que na verdade cheia de pompas, cheia de folhas, como aquela figueira, mas que não tem gerado fruto algum. Eu ainda te convido a olhar para dentro. Olha para dentro. É difícil ter coragem para olhar para dentro, porque nós não gostamos do que nós vemos, a verdade é essa. E nós precisamos sim refletir nessa última coisa que eu disse. Qual será o nosso final? Qual será o nosso final? Será que o Senhor vai nos abençoar dizendo: venha, bendito do meu reino? Ou Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço? Será que o nosso fim vai ser dando bons frutos para a honra e glória do Senhor? Ou será que o nosso fim vai ser secar e morrer e ser lançado ao fogo, assim como essa figueira? Então, meus irmãos, meus amigos, eu os encorajo, não desanime. Os tempos são maus, os dias são maus, nós temos passado muitas coisas, mas isso não é motivo para você deixar de servir o Senhor. Isso não é motivo para você começar a viver uma vida de mentiras. Isso não é motivo para você começar a viver uma vida completamente fora da palavra do Senhor. Pelo contrário, esse é um chamamento para que você se aprofunde ainda mais, para que você se achegue ainda mais perto do Senhor Jesus, porque só Ele pode nos transformar, só Ele pode nos tirar dessa vida de escuridão que temos vivido, só Ele tem o poder de transformação, só Ele pode nos salvar e só Ele pode nos levar para o céu. Que o Senhor te abençoe, que durante essa semana, essa próxima semana, nós possamos refletir sobre isso. O que as pessoas têm visto em nós? Aquilo que só nós deixamos elas ver?
Ou será que elas têm olhado para nós e enxergado Cristo nas nossas vidas? Eu te encorajo, meus irmãos, a orarem e a se colocarem diante de Deus para serem usadas para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, mesmo que distantes uns dos outros, ó Pai, neste momento como igreja, mas nós somos igreja de Cristo aqui na terra. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, sonda, Senhor, os nossos corações e, Senhor, se existe ainda algo que não te agrada, que o Senhor tire, Senhor. Senhor, que possamos verdadeiramente nos entregar, nos prostrar diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão porque muitas vezes falhamos com o Senhor, não fazemos o que temos que fazer, não falamos o que temos que falar, ou falamos o que não devemos, ou agimos como não deveríamos. Pai, nós te pedimos perdão nessa hora. Senhor, trabalha nas nossas vidas, nós te pedimos, nós necessitamos, nós carecemos do Senhor para nos transformar, ó Pai. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados neste momento, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós nos prostramos diante de Ti, carentes da Tua misericórdia, Senhor Deus. Pedindo, Senhor, transforma as nossas vidas. Tira tudo que não Te agrada, Senhor. Tira todo pensamento mau. Tira toda atitude negativa. Tira toda atitude má. Senhor, que possamos ser, a cada dia, mais e mais, revestidos do Teu Espírito Santo, para que possamos viver uma vida digna do Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. How many times have you found me wandering in the rubble of yesterday's hope, weighed down with burdens, barely standing, but I am desperate to see you again, to see you again. I'm running into your arms of grace, with no reason to hide away. It's not the first time I've been in this place. I'm coming home again. I'm welcomed home again. How great the cost that has paid my journey back. You gave your only Son and carried me
Então, meu desejo é que vocês reflitam, que nós, na verdade, possamos refletir em tudo que foi dito e que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Lembre-se, não desanime, não desanime. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.